O químico de $7. Esta história começa com um objeto que repousa em quase todas as prateleiras de mercearia na América. Vermelho no topo, branco na base. Um medalhão pressionado no centro do rótulo, colocado ali após a Exposição de Paris de 1900 e nunca removido. O design mal mudou desde 1898. Andy Warhol transformou-o em arte refinada. As mesas de ação de graças em todo o país ainda dependem do seu creme de cogumelos para a caçarola. A lata de sopa Campbell pode ser o produto alimentar mais singular na história dos Estados Unidos. Mas por trás desse rótulo familiar está uma dinastia sobre a qual a maioria dos americanos nada sabe. Um químico que ganhava $7,50 por semana e morreu como dono de toda uma empresa. Uma fortuna tão grande que 2 estados entraram em guerra pelo direito de a tributar. Um neto que fez as malas, plantou árvores na Irlanda e entrou na embaixada americana em Dublin para renunciar à sua cidadania para sempre. E uma família agora espalhada por 3 países, ainda detendo milhares de milhões de dólares em ações que foram ordenados a nunca vender. Esta não é uma história sobre sopa. Esta é uma história sobre o que uma invenção pode fazer a uma linhagem sanguínea. Em 1869, um comerciante de frutas chamado Joseph Campbell e um fabricante de geleiras chamado Abraham Anderson abriram uma pequena operação de conservas em Camden, New Jersey. Eles embalavam tomates, vegetais, geleias e carne picada. O negócio era modesto. Anderson saiu em poucos anos. Campbell continuou e em 1894, após quase 3 décadas, reformou-se. Um homem chamado Arthur Dorrance tinha então ascendido à presidência da empresa. Sob Arthur, a operação era estável e suficientemente lucrativa. Eles enlatavam tomates beefsteak e vendiam-nos regionalmente. Em 1895, a empresa introduziu a sua primeira sopa pronta a comer. Vendeu razoavelmente bem. Nada no negócio sugeria que estava prestes a tornar-se uma das empresas alimentares mais valiosas da Terra. Então, o sobrinho de Arthur apareceu. John Thompson Dorrance nasceu a 11 de novembro de 1873 em Bristol, Pensilvânia. Ele vinha de uma família com posses. O jovem Dorrance era perspicaz, inquieto e consumido pela química. Obteve um bacharelato em ciências pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1895. Depois navegou para a Alemanha para fazer um doutoramento na Universidade de Göttingen. Enquanto estava no estrangeiro, passou algum tempo em Paris a comer em restaurantes, estudando as sopas. Notou algo que o impressionou. Os europeus tratavam a sopa como uma parte essencial das suas refeições diárias. Os americanos, em geral, não o faziam. Dorrance acreditava que a razão era prática. Nos Estados Unidos, as sopas preparadas eram caras, pesadas e vendidas em latas de tamanho excessivo. Se alguém pudesse resolver esses problemas, o mercado estaria totalmente aberto. Após concluir o seu doutoramento em 1897, Dorrance recebeu ofertas de ensino de Columbia, Cornell, Bryn Mawr e da própria Göttingen. Ele recusou as 4. Em vez disso, foi para Camden e pediu ao seu tio um cargo na fábrica. Arthur estava cético. O seu sobrinho era demasiado acadêmico, pensava ele. Não o tipo de homem que encontraria propósito a embalar frutas e vegetais para viver. Mas John foi persistente. Ofereceu-se para aceitar um salário de $7,50 por semana e para equipar o seu próprio laboratório do seu bolso. O seu tio cedeu. Acabou por ser a decisão de contratação mais consequente na história da indústria alimentar americana. Dorrance construiu um pequeno laboratório dentro da fábrica de Camden e pôs-se a trabalhar. O seu raciocínio era elegante. A sopa enlatada, na época, era vendida em recipientes de 32 onças, a maior parte dos quais era água. Uma lata pesava vários quilos e custava a uma dona de casa mais de 30 cêntimos. A água tornava o enlatamento caro, o envio caro e o armazenamento caro. Dorrance pretendia remover a água inteiramente. Ao cozinhar a sopa até uma forma concentrada, ele poderia preservar o mesmo sabor e nutrição numa lata com cerca de 1/3 do tamanho. O cliente adicionaria água em casa. As poupanças na produção, frete e armazenamento foram enormes. Uma lata de sopa que antes custava mais de 30 cêntimos podia agora ser vendida por 10.
Ele desenvolveu a fórmula em 1897. Em 2 anos, as primeiras latas de sopa condensada da Campbell estavam nas prateleiras das lojas. A variedade original era de tomate. Vendeu imediatamente. No início dos anos 1900, a empresa oferecia 21 variedades, todas ao preço de 10 cêntimos. Dorrance era um cientista, mas não era apenas um cientista. Ele prestava atenção à aparência das coisas. Em 1898, um executivo da empresa chamado Herberton Williams assistiu ao jogo de futebol anual entre Cornell e Penn e regressou cativado pelo vermelho e branco vívidos dos novos uniformes de Cornell. Williams persuadiu a empresa a abandonar o seu rótulo preto e laranja, existente em favor dessa mesma combinação de cores. Foi uma mudança nascida de um jogo de futebol de sábado à tarde e produziu uma identidade de marca que perdurou por mais de um século. 2 anos depois, a Campbell entrou numa competição de sopas na Exposição Internacional de Paris de 1900. Os representantes da empresa não levaram um chefe. Eles levaram latas de sopa condensada nas suas bagagens, prepararam-nas no local e ganharam uma medalha de bronze por excelência do produto. Dorrance mandou imprimir a medalha no rótulo. Está lá há mais de 125 anos. Em 1904, uma artista de Filadélfia chamada Grace Drayton desenhou um par de crianças de bochechas rosadas para uma série de anúncios em elétricos. Os Campbell Kids tornaram-se um elemento fixo da publicidade que sobreviveria a quase todas as campanhas da sua era. As ilustrações de Drayton deram à marca uma personalidade que nenhuma lata de sopa, por mais bem desenhada que fosse, poderia ter alcançado sozinha. Entretanto, Dorrance estava a adquirir poder de forma constante. Tornou-se diretor e vice-presidente em 1900 e, a partir desse momento, usou cada dólar que conseguia encontrar para comprar ações ao seu tio e a outros parceiros. Dentro da empresa, o entendimento era claro. Dorrance conhecia as receitas. Ele tinha projetado o processo. Se os outros acionistas recusassem as suas ofertas, ele poderia sair, montar uma operação rival e destruí-los. Se a ameaça foi alguma vez declarada diretamente, não é claro. Mas o resultado não foi. Ação por ação, ano após ano, John Thompson Dorrance estava a comprar o seu caminho para a propriedade total. Quando Arthur se reformou em 1914, o seu sobrinho sucedeu-lhe como presidente. No ano seguinte, Dorrance comprou a participação restante detida pela família Campbell e tornou-se o único proprietário da empresa. O homem que tinha chegado a ganhar 7,50 dólares por semana controlava agora uma empresa que estava a redefinir a cozinha americana. Ele tinha 42 anos e estava apenas a começar. Vermelho, branco e 10 cêntimos. Acompanhamos agora a transformação de uma fábrica regional num gigante nacional que moldou os hábitos alimentares de um país inteiro. Em 1904, a fábrica da Campbell produzia 16 milhões de latas de sopa por ano. A operação que outrora embalava tomates e geleias para um mercado regional estava a tornar-se algo inteiramente diferente. John Dorrance tinha remodelado a sua imagem. Ele não estava interessado em conservas. Não estava interessado em ketchup. Ele queria vender sopa e queria vendê-la a todo o país. Começou por eliminar tudo o que desviasse desse objetivo. As compotas, os condimentos e os produtos em conserva foram eliminados gradualmente. Dorrance acreditava que uma empresa que tentasse fazer demasiadas coisas não faria nenhuma delas bem. A Campbell faria sopa. Faria melhor do que qualquer outra pessoa. E garantiria que todos os lares na América conhecessem o nome. Em 1906, Dorrance casou-se com Ethel Malincrod, em Baltimore. Ela vinha de uma proeminente família de Maryland. Juntos, teriam 5 filhos, 4 filhas, Eleanor, Ethel, Charlotte e Margaret, e um filho, John Jr., nascido em 1919. O casamento colocou Dorrance no mundo social do establishment da Costa Leste, mas ele não era um homem feito para o lazer. Estava na fábrica antes do amanhecer, envolvido em cada detalhe da operação, desde as variedades de tomates cultivados nas quintas de investigação da empresa, até a redação de um anúncio de elétrico. Em 1911, as sopas da Campbell chegaram à Califórnia pela primeira vez. Distribuir um produto perecível através de 3.000 milhas de linhas ferroviárias e armazéns foi uma conquista logística genuína no início do século XX.
A Campbell tornou-se uma das primeiras empresas alimentares a servir toda a nação. Dorrance seguiu em frente. Em 1912, lançou um programa agrícola, colocando a empresa no negócio de cultivar os seus próprios tomates. Ele queria controlar a qualidade desde a semente até a prateleira. Durante as 8 semanas de verão da colheita, toda a fábrica era dedicada ao processamento de tomates em sopa e sumo. Nada mais era produzido até que a colheita estivesse terminada. Em 1915, adquiriu a Franco-American Food Company, um produtor de massas e sopas enlatadas de New Jersey, que operava desde 1886. A Franco-American tinha sido a primeira empresa na América a fabricar sopa enlatada comercialmente. Dorrance não a comprou para preservar a sua linha de sopas. Comprou-a para absorver um concorrente e ficar com a sua rede de distribuição. O nome Franco-American foi gradualmente retirado dos produtos de sopa e reatribuído à massa. Em 1922, a empresa foi reincorporada sob um novo nome. Tinha sido a Joseph Campbell Company. Agora era a Campbell Soup Company. A palavra sopa, colocada diretamente na identidade corporativa, era uma declaração. Esta não era uma operação de conservas de uso geral. Dorrance queria que não houvesse confusão sobre o assunto. No final da década de 1920, a Campbell vendia mais sopa do que qualquer empresa no mundo. Durante os anos da guerra, quase metade das vendas da empresa vinha de apenas 2 produtos: sopa de tomate e sumo de tomate. Quando a década mudou, a linha de produtos tinha se expandido muito além dos tomates. Mas o modelo subjacente não tinha mudado. Uma fórmula, uma lata, um preço que quase qualquer pessoa podia pagar. Dorrance sentava-se em conselhos de administração de bancos e caminhos de ferro, detinha filiações em sociedades científicas em ambos os lados do Atlântico e tinha recebido a Legião de Honra francesa. Ele era, por qualquer medida, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos e estava prestes a cometer o erro mais caro da sua vida. Woodcrest, nesta secção, exploramos a opulência da família Dorrance e a complexa teia de enganos montada para proteger a sua vasta fortuna. Em 1925, John Thompson Dorrance estava a gerar mais riqueza do que conseguia gastar razoavelmente. A sua empresa vendia sopa em todos os estados da União e a fortuna continuava a crescer. Decidiu comprar uma casa que estivesse à altura. A propriedade chamava-se Woodcrest. Situava-se em 238 acres em Radnor Township, na Main Line de Filadélfia, rodeada pelas propriedades de banqueiros, magnatas dos caminhos de ferro e famílias de dinheiro antigo que ali estavam há gerações. A casa em si era uma mansão Tudor-isabelina de 51 divisões, 3 andares de pedra local e acabamentos em calcário, com alas de enxaimel, projetada na viragem do século por Horace Trumbauer, o arquiteto residencial mais procurado em Filadélfia. Trumbauer tinha construído mansões para os Wideners, os Elkinses e os Stotesburys. Woodcrest foi a sua encomenda para James W. Poe, Jr., um sócio-gerente da Drexel & Company e genro do financeiro Anthony Drexel. Dorrance pagou aproximadamente $1 milhão pela propriedade, incluindo renovações e mobiliário. Mandou retirar os interiores vitorianos escuros e substituí-los por acabamentos isabelinos mais claros. O segundo andar tinha 10 quartos e 5 casas de banho para a família e os seus convidados, com 12 quartos adicionais e 2 casas de banho para o pessoal doméstico. O terceiro andar tinha mais 5 quartos, um berçário e 2 casas de banho. Nos terrenos situavam-se um estábulo, uma casa de piscina, uma casa de leite, um celeiro de vacas e uma garagem construída para 7 automóveis. A 14 de novembro de 1925, a família Dorrance mudou-se. Cada peça de propriedade pessoal foi transportada da sua casa anterior em Cinnaminson, New Jersey. As crianças matricularam-se em escolas locais. A sua vida social, as suas amizades, a sua existência diária, tudo mudou para Radnor. Isto não era um refúgio de campo. Era uma recolocação. 16 criados trabalhavam na casa. Mais 10 a 12 trabalhavam nos terrenos. Dorrance recebia frequentemente e de forma luxuosa. A sua esposa, Ethel, que esperara anos para que a riqueza da família se traduzisse em estatuto social, organizava chás e festas no jardim, que atraíam coberturas admiráveis nas páginas sociais.
Quando a sua filha mais velha, Eleanor, fez a sua estreia, um colunista descreveu a ocasião como um dos chás mais bonitos da temporada. Os Dorances tinham chegado à Main Line e pretendiam ficar, mas não oficialmente. Dorrance compreendia algo sobre dinheiro que muitos dos seus vizinhos não compreendiam. New Jersey, onde ficava a fábrica da Campbell e onde a família vivia desde 1911, tributava a riqueza herdada a uma taxa muito inferior à da Pensilvânia. Se Dorrance morresse como residente da Pensilvânia, a sua família deveria à Commonwealth uma soma enorme sobre uma fortuna que já excedia os 100 milhões de dólares. Por isso ele manteve Cinnaminson viva. A velha casa era uma estrutura de tijolo simples com um telhado mansarda, situada em cerca de 7 acres, rodeados por quintas de caminhões. A sua própria esposa descreveria mais tarde, sob juramento, a casa como comum e muito feia. Mas Dorrance manteve a ficção de que ainda era a sua casa. Manteve o seu registro de eleitor em New Jersey. A sua carta de condução foi emitida lá. Fazia operações bancárias lá. Os seus advogados praticavam lá. O seu testamento, quando eventualmente o escreveu, declarava-o residente de Cinnaminson Township, Burlington County, e exigia que os seus executores, sob pena, o apresentassem para inventário nesse estado. O engano foi meticuloso, mas os números contavam uma história diferente. Antes da mudança, Dorrance tinha empregado 10 criados em Cinnaminson. Depois, o número caiu para 4. Após a sua mãe e irmã morrerem em Cinnaminson, no final da década de 1920, o pessoal caiu para 2. Os gastos domésticos na propriedade de New Jersey despencaram de quase 29 mil dólares por ano para cerca de 6.500. A conta mensal de gás e eletricidade em Cinnaminson era de cerca de 7 dólares. Dorrance visitava ocasionalmente. A propriedade era adjacente às quintas experimentais de tomate da empresa, e ele tinha razões práticas para passar por lá. Mas nada disto alterava o facto central. De novembro de 1925 até o dia em que morreu, a família Dorrance viveu em Woodcrest. Tudo o resto era encenação. À noite, Dorrance sentava-se numa casa construída para um Drexel, geria uma empresa que o tornava mais rico a cada trimestre e bebia. Múltiplos relatos sugerem que bebia pesadamente, um hábito que o seu filho herdaria mais tarde. Recusou todas as abordagens de banqueiros de investimento que queriam tornar a empresa pública. A revista Time notaria mais tarde que a boca de muitos banqueiros se tinha feito água com o pensamento de trazer tal empresa para o mercado. Nenhum conseguiu sequer uma reunião. Dorrance não queria propriedade externa. Não queria escrutínio. Estava disposto a manter uma conta de eletricidade de 7 dólares numa casa que mal visitava para proteger uma fortuna que o sobreviveria por um século. Tinha 56 anos. Tinha escrito um testamento com 35 páginas. O esquema que construíra tão cuidadosamente estava há 5 anos do colapso, e a conta seria de mais de 30 milhões de dólares. A morte e a dupla tributação. O falecimento do patriarca desencadeou uma batalha jurídica sem precedentes que se tornou um marco no direito fiscal americano. John Thompson Dorrance morreu a 21 de setembro de 1930, de doença cardíaca. Tinha 56 anos. Não morreu em Woodcrest, morreu em Cinnaminson. A família tinha passado parte desse verão em Bar Harbor, Maine, onde mantinham uma terceira residência. Quando regressaram no início do outono, Woodcrest estava a ser preparada para a temporada. Assim, Dorrance parou na velha casa em New Jersey, aquela que a sua esposa chamara de comum e muito feia. Foi lá, no lugar que passara anos a fingir que ainda era a sua casa, que o seu coração falhou. Os seus executores fizeram exatamente o que o seu testamento instruía. Apresentaram o documento para inventário em Burlington County, New Jersey, identificando o falecido como residente de Cinnaminson Township. O seu irmão Arthur sucedeu-lhe como presidente da Campbell Soup Company. O corpo foi levado através da fronteira estadual e enterrado no cemitério West Laurel Hill, em Bala Cynwyd, Pensilvânia. E então as cartas chegaram. A Pensilvânia moveu-se primeiro. A Commonwealth alegou que Dorrance tinha sido domiciliado em Radnor Township desde o momento em que a sua família se mudou para Woodcrest, em 1925. Nomeou um avaliador que avaliou a propriedade
em pouco menos de 200 milhões de dólares e fixou um imposto de sucessão de 31 milhões e 465 mil dólares. Os executores lutaram. Apelaram ao Tribunal de Órfãos do Condado de Delaware, que ficou do lado deles e anulou a avaliação. A Pensilvânia levou o caso ao Supremo Tribunal do Estado e, em setembro de 1932, esse tribunal reverteu a decisão anterior. Dorrance sustentou o tribunal, tinha sido domiciliado na Pensilvânia. A evidência era esmagadora. As 51 divisões, os 16 criados, as crianças nas escolas locais, a vida social conduzida inteiramente a partir de Radnor, as suas declarações, o seu registro de eleitor, a sua carta de condução, nada disso importava. A conduta de um homem, decidiu o tribunal, fala mais alto do que a sua papelada. Os executores pediram ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos para intervir. Este recusou. Pagaram à Pensilvânia 14 milhões e 394 mil dólares, mais juros, mais uma fiança de 4 milhões de dólares contra montantes adicionais que pudessem vir a ser devidos. Então New Jersey fez a sua reivindicação. O Estado tinha as suas próprias provas. Dorrance tinha votado lá, feito operações bancárias lá, gerido a sua empresa a partir de Camden e insistido no seu próprio testamento que era cidadão de New Jersey. O comissário fiscal fixou um imposto de sucessão de 12 milhões e 247 mil dólares sobre uma propriedade avaliada em mais de 115 milhões de dólares. Os executores argumentaram que o Supremo Tribunal da Pensilvânia já tinha resolvido a questão. Não se pode tributar um homem 2 vezes pelo privilégio de morrer. New Jersey discordou. O seu Tribunal de Prerrogativas confirmou a avaliação em 1934. O seu Supremo Tribunal afirmou no início de 1935. Ambos os tribunais sustentaram que a decisão da Pensilvânia não era vinculativa. Cada estado tinha o direito de determinar o domicílio por si mesmo. E New Jersey determinou que Dorrance lhes pertencia. Os executores voltaram ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Em dezembro de 1935, o juiz Louis Brandeis proferiu a opinião. O tribunal não interviria. O Poder Judicial Federal não tinha autoridade para impedir um processo fiscal estadual que já estivesse a percorrer os tribunais estaduais. John Thompson Dorrance, que passara os últimos 5 anos da sua vida a manter uma ficção legal para proteger a sua fortuna, acabou domiciliado em 2 estados simultaneamente. A Pensilvânia cobrou mais de 14 milhões de dólares. New Jersey cobrou mais de 12 milhões de dólares. A conta combinada foi de mais de 26 milhões de dólares. Se ele tivesse simplesmente escolhido um estado e o declarado honestamente, o valor teria sido aproximadamente metade. O caso tornou-se um marco na lei fiscal americana, estudado em salas de aula e citado em tribunais durante o resto do século. Estabeleceu que 2 estados podem cada um reivindicar um falecido, cada um tributar a propriedade e nenhum é obrigado a ceder ao outro. Quase 100 anos depois, os planeadores de sucessões ainda usam o caso Dorrance como um aviso. Ele tinha construído uma fortuna sobre o princípio de remover o que era desnecessário. Água da sopa, distrações de uma linha de produtos, parceiros de uma empresa. Mas na questão da sua própria morte, ele tinha adicionado algo que não precisava de estar lá. Uma segunda casa, mantida sem outro propósito que não o engano. E isso duplicou a conta. Ele deixou um testamento. O que continha vincularia a família Dorrance e a Campbell Soup Company pelo resto do século XX. O testamento de 35 páginas. Analisamos agora o instrumento de controlo absoluto que John Dorrance deixou para garantir que o seu império permanecesse intacto e sob o domínio da sua linhagem masculina. O testamento foi lido em Mount Holly, New Jersey. Os herdeiros souberam que John Thompson Dorrance tinha dividido a sua fortuna em 6 partes. A sua esposa Ethel recebeu 1/4. O seu único filho, John Jr., conhecido como Jack, recebeu 1/4, juntamente com a biblioteca pessoal do seu pai e um relógio de pé alto. As 4 filhas, Eleanor, Ethel, Charlotte e Margaret, receberam cada uma 1/8. Mesmo 1/8 da propriedade, Dorrance era uma soma que a maioria dos homens nunca veria numa vida inteira. Na altura em que o testamento foi apresentado,
A fortuna total era estimada em 150 milhões de dólares. Mas o dinheiro não era o ponto. As ações eram. Dorrance passara a vida a recusar todas as ofertas para vender ou diluir a sua propriedade da Campbell Soup Company. Na morte, pretendia continuar essa recusa. O testamento instruía os seus executores, na linguagem mais forte possível, a não vender as ações da empresa. Se uma venda fosse alguma vez considerada necessária, deveria ocorrer apenas após o que Dorrance chamou de a maior deliberação, e cada ação deveria ser vendida num único bloco. Nada de liquidação gradual, nada de investidores externos a adquirirem uma posição, uma transação de cada vez. A estrutura ia mais fundo. Quando cada um dos filhos de Dorrance eventualmente morresse, as ações não passariam simplesmente para os seus cônjuges ou seriam absorvidas por outras propriedades. Elas fluiriam para os seus filhos, os seus netos. E os herdeiros de Jack, como grupo, receberiam o dobro da dotação dada aos herdeiros de cada filha. O testamento garantia que a linha masculina, aquela que carregava o nome Dorrance, deteria sempre a maior parte. Havia outro cálculo por trás da escolha da residência em New Jersey, que ia além das taxas de imposto de sucessão. Sob a lei da Pensilvânia, uma viúva tinha direito a 1/3 da propriedade pessoal do seu marido, independentemente do que o testamento dissesse. New Jersey não tinha tal disposição. Ao manter a ficção de Cinnamon, Dorrance garantiu que Ethel receberia exatamente o que ele escolheu dar-lhe, e nem $1 a mais. Ele tinha até pedido que ela assinasse uma declaração antes da sua morte, confirmando que a sua residência legal era New Jersey. O testamento não era um gesto de generosidade. Era um instrumento de controlo. Dizia à família o que possuir, como possuir e o que aconteceria se desobedecessem. Criou uma estrutura que se manteria por décadas, vinculando filhos que ainda estavam na escola e netos que ainda não tinham nascido. Jack Dorrance tinha 11 anos. O Philadelphia Record chamou-lhe a coisa mais próxima de um conde ou duque reinante que temos nesta nação. Ele acabara de herdar 1/4 da maior empresa alimentar de capital fechado na América, um relógio de pé alto e um conjunto de instruções que governariam o resto da sua vida. O príncipe e o prisioneiro. A vida de Jack Dorrance foi marcada por uma riqueza inimaginável, mas também por um isolamento profundo e uma responsabilidade esmagadora. O rapaz que herdou a empresa de sopas cresceu sabendo exatamente o que era. Em Princeton, conduzia um carro equipado com jatos de gás lacrimogênio, uma precaução contra raptos. Décadas mais tarde, como presidente da Campbell, percorria uma rota diferente para o escritório todos os dias, seguido por guarda-costas. Jack Dorrance veio para Princeton da St. George's School, em Newport, Rhode Island. Licenciou-se em Geologia e graduou-se na turma de 1941. Alistou-se no Signal Corps, serviu na China e subiu de soldado a capitão. Após a guerra, apresentou-se no chão da fábrica em Camden. O seu pai não pretendia que ele gerisse a empresa. O testamento deu-lhe a propriedade, não a autoridade. O velho tinha visto demasiados herdeiros falharem na cadeira executiva, e a estrutura que deixou refletia essa cautela. A Campbell foi liderada primeiro pelo tio de Jack, Arthur, e depois por uma série de executivos não familiares. Jack passou mais de uma década a subir na hierarquia, servindo como capataz de chão, tesoureiro assistente e ajudante do presidente, antes de ser nomeado presidente do Conselho de Administração em 1962. Ocupou o cargo por 22 anos. Durante esse tempo, a Campbell vendeu ações ao público pela primeira vez em 1954 e expandiu-se para alimentos congelados, restaurantes e mercados internacionais. Mas Jack não se via como um construtor. Ele era um guardião do que o seu pai tinha criado. Um amigo disse-o de forma simples. Jack sentia-se consciente de que o seu pai tinha feito o dinheiro e ele não. Ele não encontrava grande alegria em ser rico. Achava-o tão embaraçoso quanto divertido. Jack casou-se 2 vezes. O seu primeiro casamento terminou em divórcio em 1963. Casou-se novamente e estabeleceu-se em Gladwin, na Main Line. Teve 3 filhos. Um filho chamado John Thompson Dorrance III, conhecido desde a infância como Ippy, e 2 filhos mais novos, Mary Alice e Bennett. Todos os 3 frequentaram a Universidade do Arizona. As suas fotografias estavam ausentes dos seus anuários.
Jack era reservado e bebia, mantendo um padrão que o seu pai tinha estabelecido. Contava aos seus filhos quase nada sobre a empresa ou a fortuna que os esperava. Em 1984, surpreendeu os acionistas na reunião anual ao anunciar, numa única frase casual, que deixaria o cargo de presidente. Permaneceu no conselho e manteve-se ativo na sede. 5 anos depois, a 9 de abril de 1989, morreu de um ataque cardíaco na sua casa, em Bryn Mawr. Tinha 70 anos. Os seus 3 filhos passaram de receber distribuições trimestrais de fundos fiduciários para deter a propriedade direta de cerca de 1/3 da Campbell Soup Company. A fortuna que o seu avô tinha trancado dentro de um testamento de 35 páginas pertencia-lhes agora. O clã sem líder. Com a morte de Jack, a família enfrentou uma crise de identidade e de direção, com interesses divergentes a ameaçarem a unidade do império. Jack Dorrance tinha tentado, nos seus últimos anos, preparar a próxima geração. Em março de 1989, reuniu seus filhos, sobrinhas e sobrinhos, no Greenbrier Hotel, na Virgínia Ocidental, para um retiro de 3 dias. Parte reunião de família, parte seminário de negócios. Os herdeiros visitaram as operações, fizeram perguntas, conviveram com executivos. Jack observava à distância e sentia pela primeira vez uma esperança cautelosa. Estava morto menos de 2 semanas depois. Os 9 primos Dorrance, que agora controlavam a maioria da Campbell Soup Company, não eram uma família unificada. Eram 3 ramos separados com queixas separadas. Os filhos de Jack, Ippy, Mary Alice e Bennett detinham a maior participação combinada. Os primos mais velhos, Dorrance Hamilton e Hope Van Buren, descendentes da irmã de Jack, Eleanor, detinham uma participação menor, mas significativa. Um terceiro grupo, os descendentes das outras irmãs, situava-se algures no meio. Grande parte da riqueza da família estava trancada em ações da Campbell, que tinham herdado isentas de impostos. Mas as ações eram também uma armadilha. Os lucros tinham estado estagnados durante anos, sob um CEO cuja estratégia de expansão tinha produzido pouco retorno. Os primos que queriam vender enfrentavam uma realidade prática. Se um número suficiente deles despejasse as suas ações no mercado aberto, o preço colapsaria. A única forma de extrair o valor total era vender a própria empresa. Poucos meses após a morte de Jack, surgiu um plano de fusão secreto. Chamava-se Projeto Toad. A ideia começou casualmente numa viagem de esqui em Vail, quando um membro da família mencionou a um vizinho que a Campbell precisava de um novo diretor executivo. O vizinho sugeriu o chefe da Quaker Oats. Dessa conversa casual, surgiu uma proposta que teria fundido a Campbell com a Quaker Oats para criar a segunda maior empresa alimentar da América, atrás apenas da Philip Morris. Também teria mudado a sede para Chicago e reduzido a família Dorrance, de proprietários maioritários a acionistas minoritários. Quando Ippy Bennett e o seu primo George Strawbridge souberam o que estava a ser negociado sem o seu consentimento, fizeram uma conferência telefônica com o presidente e cancelaram tudo. O Toad estava morto, mas a fenda não. 3 famílias dissidentes, detendo cerca de 17% das ações, apresentaram documentos na Securities and Exchange Commission sinalizando a sua intenção de vender. Contrataram Arthur Lyman, o advogado de Manhattan que tinha interrogado Oliver North durante as audiências Irão-Contras, e enviaram-no à sede da Campbell com uma mensagem. Encontrem uma forma de satisfazer todos, ou forçamos uma venda. Os 3 filhos de Jack mantiveram-se firmes. Controlavam ações suficientes para bloquear qualquer transação. Mas bloquear uma venda não era o mesmo que consertar uma empresa. A Campbell precisava de uma nova direção, e a família precisava de alguém fora da linhagem sanguínea para o a fornecer. No final de 1989, o conselho recrutou David W. Johnson, um executivo nascido na Austrália, que anteriormente tinha recuperado a Gerber Products. Johnson reestruturou as operações, fechou negócios com baixo desempenho e, em 2 anos, melhorou os lucros o suficiente para acalmar os dissidentes. Em janeiro de 1990, a crise imediata tinha passado. Os dissidentes nunca mudaram de ideia, mas por enquanto o centro aguentou-se. Ippy, Mary Alice e Bennett
Tinham feito o que o testamento do seu avô lhes exigira. Tinham se recusado a vender. O que nenhum deles poderia ter previsto era que o mais velho dos três, o rancher do Wyoming, que mais lutara para manter a empresa na família, tomaria em breve uma decisão que nada tinha a ver com a sopa Campbell e tudo a ver com a fortuna por trás dela. O rancher conhecemos agora a história de Ip Dorrance, o herdeiro que trocou o prestígio corporativo pela vida isolada nas planícies do Wyoming. John Thompson. Dorrance III não foi criado para ser um homem de negócios. Os seus pais divorciaram-se quando ele tinha 19 anos e a sua mãe levou-o para a Suíça. Regressou aos Estados Unidos para a faculdade, matriculou-se na Universidade do Arizona, obteve um diploma em gestão e depois fez algo que nenhum Dorrance tinha feito antes. Desapareceu. Comprou um rancho perto de Devil's Tower, no leste do Wyoming. 18 mil acres de pastagens abertas, longe de Camden, longe da Main Line, longe do nome da família. Criava gado Brangus sob a marca IPE, uma versão encurtada da sua alcunha de infância. Ip, como todos lhe chamavam, tinha tentado pronunciar o algarismo romano após o seu nome quando era um rapaz pequeno, e o som ficou. Durante 15 anos viveu como um rancher. Casou-se com uma mulher chamada Gundel Sobek e teve 2 filhos. A sua casa era um chalé de 3 andares, cheio de troféus de caça montados. Estava confortável, mas não era rico de nenhuma forma que o nome Dorrance sugerisse. O fundo fiduciário do seu pai fornecia um estipêndio trimestral de $100 mil. Era uma soma generosa por qualquer medida comum, mas não tinha semelhança com a fortuna que estava trancada em ações da Campbell Soup à espera que Jack morresse. Quando o coração do seu pai parou em 1989, tudo mudou. A parte de Ip na empresa valia subitamente centenas de milhões de dólares. O seu rendimento saltou para $87 mil por dia apenas em dividendos. Juntou-se ao conselho da Campbell e surpreendeu todos. Era intenso, imprevisível e profundamente empenhado. Voava a expensas próprias para inspecionar operações em Hong Kong, Espanha e Argentina. Um diretor descreveu-o de forma simples. Para Ip era uma missão. Ele tinha lutado para manter a empresa na família. Tinha ajudado a matar o projeto Toad e agora estava a olhar para um código fiscal que, após a sua morte, levaria mais de metade de tudo o que acabara de herdar. O passaporte irlandês. Numa manobra que ecoou as táticas do seu avô, Ip tomou medidas drásticas para evitar que o governo americano ficasse com a maior parte da sua herança. A matemática era direta. Sob a lei americana, quando Ip Dorrance morresse, a sua propriedade deveria ao governo federal 55% do seu valor em impostos sobre sucessões. Numa fortuna medida em centenas de milhões, isso significava que os seus filhos perderiam mais de metade da sua herança para o Internal Revenue Service. O seu avô tinha tentado enganar o sistema, mantendo uma morada falsa em New Jersey. Tinha custado à família $34 milhões. Ip escolheu uma abordagem diferente. Decidiu deixar o país. No início da década de 1990, investiu $1,5 milhão para plantar árvores em cerca de 1.000 acres de terra na Irlanda. Sob a lei irlandesa na época, cidadãos estrangeiros que fizessem investimentos qualificados no país podiam solicitar a cidadania. Dorrance cumpriu os requisitos. Em 1995, compareceu perante um juiz irlandês, jurou fidelidade e tornou-se cidadão da República da Irlanda. Depois, entrou na Embaixada dos Estados Unidos em Dublin e assinou um documento de uma página renunciando à sua nacionalidade americana. As consequências foram imediatas e deliberadas. Na Irlanda, a taxa de imposto sobre sucessões era de 2%. Dorrance ainda podia visitar o seu rancho no Wyoming, que tinha transferido para os seus filhos 2 anos antes. Podia ainda assistir às reuniões do conselho da Campbell em Camden, mas não podia passar mais de 120 dias por ano em solo americano sem arriscar a tributação como residente. Em novembro de 1996, vendeu as suas ações da Campbell Soup. A transação valeu $720 milhões. Estabeleceu-se numa casa georgiana em Dublin, passou os invernos numa propriedade privada em Lyford Cay, nas Bahamas,
e desapareceu em grande parte da vida pública. Washington reagiu com fúria. A representante Patricia Schroeder atacou-o no plenário da Câmara. O presidente Clinton propôs um imposto de saída visando especificamente americanos ricos que renunciassem à sua cidadania para evitar impostos sobre sucessões. Ip Dorrance tornou-se o exemplo mais proeminente de um novo tipo de imigrante americano. Não alguém que fugia da perseguição ou da pobreza, mas alguém que fugia do Código Fiscal. A ironia era difícil de ignorar. 65 anos antes, o seu avô tinha mantido uma casa onde nunca viveu para evitar o imposto de sucessão. Tinha corrido espetacularmente mal. Agora, o neto tinha abandonado um país inteiro pela mesma razão. O instinto era idêntico, apenas a escala tinha mudado. A cavaleira enquanto o seu irmão partia, Mary Alice Dorrance Malone consolidava a sua posição como a maior acionista individual e uma figura central no mundo equestre. Enquanto Ip se preparava para deixar o país, a sua irmã fazia o oposto. Mary Alice Dorrance Malone ficou na Pensilvânia, ficou no conselho e ficou na cela. Nasceu a 3 de fevereiro de 1950, a filha do meio de Jack Dorrance e da sua esposa Angeline. Cresceu no condado de Chester, rodeada por terras agrícolas ondulantes e dinheiro antigo, e juntou-se ao Bristol Wild Pony Club em Gladwin quando era menina. O laço que formou com os cavalos nesses primeiros anos nunca se afrouxou. Aos 20 anos, geria uma instalação de alojamento e treino no Arizona, treinando jovens cavaleiros e fundando tanto o Tucson Dressage Club como o Saguaro Pony Club. Em 1976, regressou à Pensilvânia e fundou a Iron Spring Farm em Coatesville. Os warm bloods europeus eram ainda largamente desconhecidos nos Estados Unidos, e os criadores americanos tinham pouco acesso às linhagens que dominavam o dressage internacional. Mary Alice mudou isso. Começou a importar garanhões Dutch Warm Blood dos Países Baixos e, ao longo das 4 décadas seguintes, trouxe alguns dos reprodutores de cavalos de desporto mais influentes do mundo para solo americano. Roymer, que se destacou tanto no salto de obstáculos Grand Prix como no dressage, tornou-se um dos garanhões mais reconhecidos no país. Mais tarde, estabeleceu a Fundação Roymer, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar a educação de dressage em todos os Estados Unidos. Winston, Sebastian, Consul e Contango seguiram-se. Só Contango venceu 33 eventos de Grand Prix e múltiplos campeonatos nacionais. Mary Alice não era apenas uma criadora que observava da vedação. Ela competia. Com um garanhão chamado Rampal, conquistou um lugar na lista restrita olímpica dos Estados Unidos e ajudou a provar que os cavalos criados na América podiam atuar ao mais alto nível internacional. Ao longo da sua carreira, acumulou mais de 87 vitórias ao nível de Grand Prix, ganhou as suas medalhas de bronze, prata e ouro da Federação de Dressage dos Estados Unidos e venceu honras de topo no Royal Dressage Festival e no USET Festival of Champions. Foi uma das primeiras a importar garanhões Friesian, aprovados para dressage de alto desempenho, numa altura em que a raça era raramente vista em competição internacional. No início de 2025, o Royal Warm Blood Stud Book dos Países Baixos honrou-a com um prêmio de carreira. A Iron Spring Farm acabou por se expandir para incluir uma instalação de inverno em Wellington, Flórida. Os cavalos que ela criou e importou passaram a competir nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos e na final da Taça do Mundo de Dressage da FEI. Os seus descendentes ganharam medalhas em campeonatos do mundo de atrelagem e atuaram em Aachen, Hickstead e Spruce Meadows. O que começara como uma única quinta em Coatesville tornou-se um dos programas de criação equestre mais respeitados do mundo. Mas os cavalos eram apenas metade da sua vida. A outra metade pertencia a Camden. Mary Alice foi eleita para o Conselho de Administração da Campbell em 1990, um ano após a morte do seu pai. Serviu mais tempo do que qualquer outro diretor na história da empresa. A sua participação de 18% tornou-a a maior acionista individual
e a Forbes avaliou a sua fortuna em 4,1 mil milhões de dólares. Sentava-se nos comitês de governação e remuneração, assistia às reuniões com a quietude consistente de alguém que compreendia que a sua presença não era cerimonial, era estrutural. Enquanto Mary Alice Malone mantivesse as suas ações e o seu lugar, a família Dorrance mantinha o seu controle sobre a empresa. Ela era intensamente reservada. Não deu quase nenhumas entrevistas e não fez declarações públicas sobre os conflitos familiares do final da década de 1980. Quando uma antiga cozinheira e companheira de viagem chamada Agnes O'Brien tentou extorquí-la em 2009, ameaçando publicar um livro revelador sobre a sua vida pessoal, a menos que pagasse $1 milhão, Mary Alice foi diretamente às autoridades. O FBI investigou. O'Brien foi presa em agosto de 2010, acusada de extorsão, e declarou-se culpada no maio seguinte. Mary Alice nada disse publicamente sobre o assunto. Nunca comentou o caso, nunca emitiu um comunicado, nunca reconheceu o episódio em qualquer fórum. O silêncio foi deliberado e total. Teve 2 filhas, Mary Alice Malone Jr. e Catherine Dorrance Malone. Criou-as na mesma paisagem do condado de Chester, onde crescera, entre as mesmas colinas e quintas de cavalos que tinham moldado a sua própria infância. Mary Alice Dorrance Malone morreu pacificamente em casa a 16 de junho de 2025. Tinha 75 anos. A Campbell Soup Company descreveu-a como uma diretora altamente empenhada, cujo conhecimento da história e cultura da empresa era inestimável. Em poucas semanas, a sua filha mais velha foi nomeada para ocupar o seu lugar no conselho. A transição foi perfeita. O lugar passou da forma como um título passa numa antiga casa europeia. Não porque fosse devido, mas porque alguém tinha de o ocupar. O dinheiro foi herdado. Os cavalos foram escolhidos. O líder por defeito Bennett Dorrance assumiu o papel ingrato de mediador, garantindo que a família permanecesse unida, apesar das pressões externas e internas. Bennett Dorrance era o mais novo dos 3 filhos de Jack e, em muitos aspectos, o menos visível. Não criava cavalos olímpicos, não renunciou à sua cidadania. Mudou-se para o Arizona após a faculdade e ficou lá, construindo uma vida que em nada se parecia com o que o nome Dorrance sugeriria. No início da década de 1980, cofundou a DMB Associates, uma empresa de desenvolvimento imobiliário sediada em Scottsdale. A empresa construiu comunidades residenciais planeadas e propriedades comerciais no Arizona, Califórnia e Utah. Foi bem-sucedida, respeitada na indústria e inteiramente não relacionada com sopa. Bennett não tinha interesse em gerir a Campbell, mas compreendia, melhor do que a maioria dos seus parentes, que alguém na família tinha de manter a coligação unida. Juntou-se ao conselho da Campbell em 1989, o mesmo ano em que o seu pai morreu. Estava no início dos seus 30 anos. A empresa estava em crise. Primos ameaçavam vender. Uma fusão secreta com a Quaker Oats tinha acabado de ser cancelada. O fundo de voto familiar estava a dissolver-se. Bennett entrou neste caos não como um negociador ou um estratega corporativo, mas como um mediador. Detinha uma participação de 15% na empresa e usava-a da forma como um diplomata usa a alavancagem. Silenciosamente, consistentemente e sem atrair atenção para si próprio. Numa conferência de empresas familiares, em meados da década de 1990, Bennett descreveu o seu papel em termos que ninguém na audiência teria invejado. Chamou a si próprio o líder por defeito da família Dorrance. Ninguém mais podia fazê-lo, disse ele, e ninguém mais estava interessado. O título não era lisonjeiro, era preciso. Ip tinha deixado o país. Mary Alice estava focada nos seus cavalos e no seu lugar no conselho. Os primos dos outros ramos da família estavam espalhados, alguns desinteressados, outros ativamente hostis. Bennett era quem fazia as chamadas telefônicas. Organizava as reuniões e trabalhava para manter a participação familiar de 33% a votar como um bloco, em vez de se fragmentar numa dúzia de interesses concorrentes. Vivia em Paradise Valley,
um enclave rico encostado a Camelback Mountain, na extremidade leste de Phoenix. A sua vida ali era confortável, mas deliberadamente discreta. Evitava a imprensa. Não aparecia em capas de revistas ou listas de riqueza de celebridades com a mesma frequência que os seus irmãos. Quando a Forbes estimou o seu patrimônio líquido em cerca de 3,3 mil milhões de dólares, ele não fez comentários. O seu trabalho no conselho da Campbell foi igualmente discreto. Serviu por mais de 3 décadas, de 1989 a 2022, assistindo às reuniões em Camden com a regularidade de um homem que tratava a obrigação como não negociável. Não fazia discursos sobre a direção da empresa. Não desafiava publicamente a gestão, nem encenava confrontos na sala do conselho. Votava, consultava e garantia que os interesses da família Dorrance estivessem representados em cada conjuntura crítica. Quando investidores ativistas pressionaram a empresa a considerar alternativas estratégicas, Bennett fez parte do bloco familiar que se manteve firme. Em 2022, deixou o conselho e entregou o lugar ao seu filho, Bennett Dorrance Jr. A transição espelhou o que Mary Alice faria 3 anos depois, passando o seu lugar à sua própria filha. Um padrão estava a formar-se. A terceira geração estava a ceder à quarta, e o mecanismo era o mesmo de cada vez. Um lugar no conselho passava de pai para filho, carregando consigo a expectativa tácita de que o novo diretor protegeria o que a família tinha construído. A contribuição de Bennett para a dinastia não foi dramática. Não houve 87 vitórias em Grand Prix, nem casas georgianas em Dublin, nem audiências no Congresso na primeira página. O que ele forneceu foi continuidade. Por mais de 30 anos, sentou-se entre os membros da família que queriam vender e os que queriam manter, entre os primos que tinham perdido o interesse e os irmãos que se importavam demasiado, e impediu a estrutura de colapsar. Era o tipo de trabalho que ninguém nota até que deixe de ser feito. A fortuna Dorrance exigia alguém como Bennett. Não um visionário, não um rebelde, não um cavaleiro, um gestor. Alguém disposto a voar para Camden 4 vezes por ano, sentar-se numa sala de conferências, rever os números e voar para casa. Alguém disposto a atender o telefone quando uma prima em Connecticut queria liquidar as suas ações e convencê-la a não o fazer. Alguém disposto a ser o líder por defeito porque a alternativa era líder nenhum. Na altura em que entregou o lugar ao seu filho, a família ainda controlava cerca de 1/3 da empresa. Era menos do que os 59% que detinham quando Jack morreu. Mas era o suficiente. O suficiente para bloquear uma aquisição hostil. O suficiente para influenciar o conselho. O suficiente para garantir que o nome Dorrance ainda tivesse peso em Camden. Esse resultado não foi inevitável. Foi o resultado de décadas de trabalho pouco glamouroso e largamente invisível. E a maior parte desse trabalho tinha sido feita pelo mais novo dos 3 filhos de Jack, sentado numa casa em Paradise Valley, fazendo chamadas de que ninguém fora da família alguma vez ouviria falar. A lata de Warhol. A lata de sopa Campbell transcendeu o seu propósito original para se tornar um dos maiores ícones da cultura popular e da arte moderna. No verão de 1962, um ilustrador comercial de 33 anos, chamado Andy Warhol, exibiu 32 pequenas telas na Farrows Gallery, em Los Angeles. Cada pintura retratava uma única lata de sopa condensada da Campbell, uma para cada variedade que a empresa vendia: tomate, canja de galinha, creme de aipo, pepper pot. Estavam expostas numa prateleira de madeira estreita que percorria o comprimento da parede da galeria, organizadas como produtos num corredor de supermercado. O mundo da arte não sabia o que fazer com elas. Uma galeria do outro lado da rua colocou latas reais da Campbell na sua vitrina e vendeu-as por 60 cêntimos cada, ridicularizando a ideia de que uma lata de sopa pertencia a uma exposição. Os críticos descartaram a mostra como superficial, um golpe publicitário, uma piada à custa de qualquer pessoa que a levasse a sério. As vendas foram fracas. O coproprietário da galeria, Irving Bloom, acabou por decidir ficar com o conjunto completo para si.
Pagou $1.000 pelas 32 pinturas. 34 anos depois, vendeu-as ao Museu de Arte Moderna de Nova York por 15 milhões. Warhol não tinha escolhido a Campbell ao acaso. Disse que costumava comer o mesmo almoço todos os dias durante 20 anos. A lata vermelha e branca era o objeto mais familiar na sua cozinha, e a familiaridade era o ponto. Ao pintá-la com a precisão de um desenhador comercial e pendurá-la numa galeria de arte refinada, forçou uma pergunta que não tinha resposta confortável. Onde termina o comércio e começa a cultura? É uma lata de sopa a arte se a colocarmos numa prateleira numa galeria? Ainda é um produto se a colocarmos numa parede num museu? As perguntas não eram retóricas. Mudaram a direção da arte americana. Antes de Warhol, o movimento dominante era o expressionismo abstrato. Pintores como Jackson Pollock e Willem de Kooning, que celebravam o gesto individual, a pincelada visível, o artista como gênio torturado. Warhol rejeitou tudo isso. Traçou imagens projetadas em tela com a precisão mecânica de um layout publicitário. Suavizou cada traço da sua própria mão. As latas de sopa pareciam quase impressas. Isso foi deliberado. Se a produção em massa tinha passado a definir a vida americana, então a arte deveria parecer produção em massa também. O que Warhol quase certamente não sabia era a história por trás do rótulo que estava a pintar. O design vermelho e branco tinha sido escolhido em 1898 por um executivo da Campbell chamado Herbert M. Williams, que tinha assistido a um jogo de futebol na Universidade de Cornell e admirado as cores da equipa. O medalhão de ouro estampado no centro do rótulo comemorava uma medalha de bronze que a empresa tinha ganho na Exposição de Paris de 1900. Ambos os detalhes tinham mais de 60 anos quando Warhol montou o seu cavalete. O rótulo mal tinha mudado em todo esse tempo. Já era um artefacto da história comercial americana antes de se tornar um artefacto da arte americana. A ironia aprofundou-se ao longo das décadas. Em 1962, Warhol lutava por reconhecimento, desesperado para sair do trabalho de ilustração comercial que pagava as suas contas, mas não ganhava respeito do establishment artístico. A Campbell, por contraste, era uma das empresas mais bem-sucedidas da América. As suas latas empilhavam-se em todas as mercearias do país. No final do século, o equilíbrio tinha mudado. As pinturas de latas de sopa de Warhol valiam mais por polegada quadrada do que qualquer coisa que a Campbell Soup Company alguma vez tivesse produzido. A cópia tinha se tornado mais valiosa do que o original. Quando os visitantes vão ao túmulo de Warhol, em Bethel Park, Pensilvânia, não deixam flores. Deixam latas de sopa Campbell, de tomate na sua maioria. As latas repousam na lápide, manchadas pela chuva e desbotadas pelo sol, colocadas ali por estranhos que compreendem que o gesto significa algo, mesmo que não consigam explicar bem o que. É tributo, piada e comentário cultural, tudo ao mesmo tempo. Warhol teria apreciado isso. Passou a sua carreira a esbater a linha entre sinceridade e ironia, e na morte o esbatimento continua. O rótulo vermelho e branco que um executivo da empresa copiou de um uniforme de futebol universitário há mais de um século está pendurado no Museu de Arte Moderna mais prestigiado do mundo. O medalhão de Paris ainda está na lata. O design ainda está na prateleira. E algures entre a mercearia e a parede da galeria, uma lata de 10 cêntimos de sopa condensada tornou-se a imagem mais reconhecida na pop art americana. E os Dorrances nunca encomendaram as pinturas. Nunca as pediram. Nunca precisaram. A lata falou por si mesma. 15 mil milhões de dólares em sopa. O Império Campbell continua a evoluir, adaptando-se aos novos tempos enquanto mantém as raízes profundas estabelecidas pelo seu fundador químico. Em novembro de 2024, a empresa mudou o seu nome. Já não era a Campbell Soup Company, era agora a Campbell's Company. O apóstrofo e a palavra retirada foram pequenos ajustes, mas refletiam um negócio que se tinha expandido muito além do produto que o construiu. A empresa que John Thompson Dorrance tinha moldado em torno de uma única lata de sopa condensada gerava agora 9,6 mil milhões de dólares em receita anual,
e detinha marcas que incluíam Pepperidge Farm, Goldfish, V8, Swanson, Pace e Prego. Continuava sediada em Camden, New Jersey, na mesma cidade onde um químico de 24 anos outrora montara um laboratório e se oferecera para trabalhar por $7,50 por semana. O crescimento viera em ondas. A Pepperidge Farm foi adquirida em 1961. A Pace Foods seguiu-se. Em 2018, a Campbell pagou $6,1 milhões pela Snyder's Lance, a fabricante das batatas Cape Cod e da Kettle Brand. Em 2024, adicionou a Sovos Brands por $2,9 milhões, trazendo o molho de massa house para o portfólio. Cada aquisição empurrou a empresa para mais longe da sopa e para mais perto do modelo de um conglomerado de alimentos embalados. A lata vermelha e branca ainda estava na prateleira, mas já não era o centro do negócio. A família Dorrance já não detinha a maioria das ações. Décadas de acordos de sucessão, vendas de ações e diluição geracional tinham reduzido a participação familiar combinada para cerca de 33%. Era uma fração dos 59% que controlavam quando Jack morreu em 1989. Mas através de posições estratégicas no conselho e votação coordenada, os descendentes do inventor ainda exerciam mais influência sobre a empresa do que qualquer outro grupo. Bennett Dorrance Jr. sentava-se no conselho. Mary Alice Malone Jr. tinha se juntado após a morte da sua mãe. Ip permanecia em Dublin, um bilionário várias vezes, já não acionista, mas ainda ligado à dinastia pelo nome. Havia agora aproximadamente 87 descendentes vivos de John Thompson Dorrance. Estavam espalhados por 3 países. Alguns nunca se tinham conhecido. Alguns nunca tinham visitado a sede. A família que outrora se reunira no Greenbrier, com bandanas vermelhas e brancas a condizer, comunicava agora, quando comunicava, através de advogados e oficiais de fundos fiduciários. E, no entanto, a instrução que o seu patriarca escrevera, num testamento de 35 páginas, há quase um século ainda ecoava em cada voto do conselho e em cada chamada de lucros trimestrais. Não vendam, não percam o controlo, passem a fortuna adiante. 3 gerações tinham obedecido, cada uma à sua maneira. O avô construíra a empresa e recusara todas as ofertas para a tornar pública. O seu filho Jack servira como presidente por 22 anos e nunca diversificara as participações da família. Os filhos de Jack tinham se dividido em 3 direções. Um para a Irlanda, uma para as quintas de cavalos da Pensilvânia, um para o deserto do Arizona, mas todos os 3 tinham mantido as suas ações ou garantido que os seus lugares passassem para a próxima geração. A 4ª geração estava agora no lugar. Bennett Jr. em Scottsdale, Mary Alice Jr. no condado de Chester, os filhos de Ip na Europa. Tinham herdado não apenas dinheiro, mas uma obrigação que nenhum deles tinha escolhido, e nenhum deles podia recusar facilmente. O testamento não distribuía meramente ativos, impunha um propósito. E o peso desse propósito, a expectativa de que cada geração sacrificaria algo para manter a empresa íntegra, tinha moldado cada decisão importante que a família tomara desde 1930. A lata permanece, vermelha no topo, branca na base, o medalhão de Paris ainda pressionado no rótulo. 128 anos depois de um jovem químico ter descoberto como remover a água de uma panela de sopa, a sua invenção ainda repousa em prateleiras e cozinhas por toda a América. Custa mais de 10 cêntimos agora, mas o design está quase inalterado. A escrita ainda é cursiva. A medalha de ouro ainda está lá. A pergunta que os Dorrances nunca conseguiram resolver é se a família consegue manter-se unida tanto tempo quanto a lata se manteve. 3 gerações tentaram. Uma 4ª está agora em posição. A fortuna situa-se em $15 mil milhões. O testamento diz, mantenham. O instinto, como 2 homens chamados John Thompson Dorrance provaram em 2 séculos diferentes, diz, protejam-na a todo o custo. Se esses 2 impulsos podem coexistir por mais uma geração, é a única questão que resta. Se esta história mudou a forma como vê os ícones que consome diariamente, subscreva o canal e deixe o seu like. Estamos a escavar a história que muitos tentaram esconder e a revelar os segredos das grandes dinastias. Cultive o conhecimento conosco. O próximo tesouro da história será revelado em breve.
Até lá, continue a explorar o que está por trás do rótulo.